Muito obrigado, primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional e presidente da sessão, pela palavra. Eu pedi a palavra para, em 3 momentos distintos, trazer 3 reflexões também. A primeira, estamos neste momento a alinhar, ou se quisermos, a alinhavar aquilo que são as linhas que vão devolver ao povo soberano o momento do seu pleno exercício de cidadania, mas, sobretudo, de poder real. Ou seja, quando estamos a falar de eleições, não devemos olhar muito nas querelas partidárias como tais, mas devemos olhar para este momento sublime de devolução do poder ao povo. E nisto, cabe à nossa Casa das Leis, que é a Assembleia Nacional, a responsabilidade de delimitar esses momentos. E é exatamente por causa disso que eu chamo a esta reflexão aquilo que é a responsabilidade da nossa Casa, a Assembleia Nacional, como representantes do povo, para não defraudarmos aquilo que o povo está à espera lá fora. As eleições não se resumem no combate, como digo, político entre as partes, mas, sobretudo, no respeito da vontade do povo soberano. Segundo ponto, presidente da sessão, tem que ver exatamente com as propostas aqui trazidas nesta proposta do Executivo, passa a redundância. Não me vou substituir ao debate na especialidade, mas sim trazer aqui algumas súmulas, como o que consta do artigo 109, que tem que ver com a presença de não eleitores. O seu ponto 3º diz: os cidadãos que não sejam eleitores, bem como os cidadãos que já tenham votado, devem abandonar a Assembleia do Voto, não podendo estar a uma distância inferior a 1000 metros de qualquer Assembleia de Voto. E eu me pergunto, estamos a falar de assembleias de voto que vão ser distribuídas pela mata ou mesmo nos centros urbanos? Como sabemos, as referências das assembleias de voto são as escolas, até aqui, modelo que se tem utilizado. E as escolas que estão exatamente a 50 metros, se não menos, dos cidadãos, áreas de residência. E no âmbito da lei, quer-se colocar o preceito segundo o qual ninguém pode estar a 1000 metros. Vamos dispersar as pessoas nesse dia ou o que é que se pretende com este requisito dos 1000 metros? É uma das preocupações que se levantam. Em relação à questão do bilhete em si, eu ouvi o Ministro de Estado a apresentar os dados segundo os quais em 2022 houve mais de 200 mil cidadãos que estiveram de fora, cidadãos eleitores no caso, estiveram de fora no que diz respeito ao ficheiro de cidadãos maiores. E, na verdade, a pergunta volta a se colocar: de que país se trata? Porque o Executivo muitas vezes traz estatísticas, só que as estatísticas não correspondem com a realidade do país. Um dos maiores desafios dos cidadãos nacionais é o acesso ao bilhete de identidade. E ainda bem, o Ministro da Justiça está aqui, coloca-se a preocupação. O acesso ao bilhete de identidade tem se transformado também de um veículo de proliferação da corrupção, porque os cidadãos, na sua maioria, vão pagando algum emolumento extra ao que é pedido por lei para ter acesso aos bilhetes. Isto não vem no relatório do Executivo por razões óbvias. Só estamos aqui a relatar uma realidade, uma constatação. Então, a iniciativa de descontinuar o bilhete de identidade para o processo eleitoral 2027 e a proposta de trazer uma massificação
ao acesso dos cidadãos aos bilhetes de identidade requer uma grande responsabilidade. Grandes responsabilidades aos entes que têm diretamente concurso para proporcionar isso aos cidadãos. Porque, lamentavelmente, o processo não tem sido bom e os cidadãos reclamam. Por que que o acesso ao bilhete tem sido tão difícil quanto tem sido nos últimos tempos? Há campanhas que se promovem para dar-se bilhetes gratuitamente. Até as campanhas de acesso gratuito também estão viciadas. E esta aqui é a realidade. Mas, para terminar, na minha terceira reflexão, presidente da sessão, eu olho para a equipa que está aqui a representar o Executivo. É uma equipa jovem, de ministros. E eu tenho também um pedido a fazer. Não se deixem ou não se façam usar como rosto da contradição entre o povo e quem está a governar. E eu me explico. Estão aqui jovens que trazem propostas como esta, que têm efeito direto na vida dos cidadãos, e do outro lado, lá fora, está o povo à espera. Que resultado teremos deste debate? Apela-se à responsabilidade dos deputados, mas, sobretudo, se calhar aqui a nota desta reflexão última, apela-se à sensibilidade do Executivo, para que a conclusão final deste debate traga uma lei que corresponda às exigências do país, mas, sobretudo, salvaguarde o interesse do povo soberano de Angola. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a senhora deputada Mihaela Weba, do Grupo Parlamentar da UNITA, e prepara-se como última intervenção o senhor deputado João Azevedo Martins. Muito obrigada, Presidente em exercício. Vou solicitar os 3 minutos adicionais se a minha intervenção não chegar aos ultrapassar os 8 minutos. Povo soberano de Angola, caros colegas deputados, ilustres auxiliares do Presidente da República e titular do Poder Executivo, antes de entrar no mérito, na generalidade, da proposta de lei de alteração à Lei nº 36 de 2011, de 21 de dezembro, devo dizer e relembrar que a mesma foi aprovada por consenso no ano de 2011 e este consenso foi quebrado por 2 vezes pelo MPLA, pelas propostas de alteração que esta lei for sofrendo. Há uma pergunta que muitos fazem atualmente: se o partido que governa o país há 50 anos perder as eleições, vai transferir o poder que exerce aos novos representantes que o povo escolher? Muitos dizem que não, outros dizem que sim, outros ainda têm dúvidas, mas a resposta foi dada agora de forma preventiva, com muita esperteza e muitos artifícios para o povo não perceber. Através desta proposta de lei, para alterar a lei eleitoral, o Presidente João Lourenço mandou os seus ministros elaborar e enviar ao Parlamento para aprovar. Ficou claro que a verdadeira intenção do Governo, com a nova divisão político-administrativa, é facilitar o plano já arquitetado para anular os controlos que existem na lei eleitoral, que impedem que a eleição seja defraudada e os resultados eleitorais sejam manipulados. Esses elementos de controlo incluem o cartão de eleitor como documento válido para votar, a obrigação de se dar baixa imediata dos votantes nos cadernos eleitorais, a inexistência de mesas móveis, a previsibilidade e permanência dos locais de votação de cada eleitor, as atas síntese das assembleias de voto e a transmissão dos resultados pela via mais rápida através das atas síntese. Se estes elementos de controlo forem suprimidos no todo ou em parte,
a eleição não será nem livre, nem justa, nem transparente. E ninguém poderá provar, porque não haverá atas sínteses para permitir apurar rapidamente os resultados no mesmo dia da eleição. Só haverá atas das mesas cujas cópias são produzidas com papel químico e por isso não legíveis, e como o número de concorrentes vai aumentar, nem todos vão receber cópia. A proposta que o Governo nos apresenta contém ainda outros mecanismos que impedem ou dificultam o controlo da eleição pelo povo. O Governo quer que haja forças armadas nas assembleias de voto, quer que as pessoas, depois de votarem, fiquem a 1 quilômetro de distância, quer continuar a controlar a CNE e a mandar nela através dos seus ministros. Se estas propostas de alteração da lei forem aprovadas, assim como estão, então o verdadeiro presidente dos atos eleitorais será o Presidente da República e não o plenário da CNE. Perante este quadro, é meu dever, como representante do povo, alertar os angolanos que estaremos em presença de atos concertados de violação da Constituição que atentem gravemente contra a soberania do povo, contra o Estado de Direito democrático e contra o regular funcionamento das instituições. E as pessoas envolvidas terão de ser responsabilizadas nos termos da Constituição. No Estado de Direito, os meus colegas do outro lado sabem-no bem que o Parlamento não pode legislar contra a vontade do povo, porque a República de Angola baseia-se na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano. A escolha do povo está feita, o povo já votou e todos os políticos sabem disso. A eleição só vai formalizar. Nenhuma sondagem vai dizer o contrário, nenhuma ata síntese vai revelar o contrário, nenhuma divisão administrativa vai alterar a vontade do povo. O poder legislativo do Estado não pode nem deve ser exercido contra a vontade soberana do povo, só para defender os interesses de oligarquias ou outros grupos de interesses, por mais poderosos que pareçam ser. Podem ser donos de bancos, prédios altos ou grandes empresas, mas o soberano em Angola é o povo, mesmo que seja pobre. O soberano em Angola não são os partidos nem aqueles que governam. Temos preocupações quanto às propostas do Executivo relativamente ao local da votação e mesas móveis, voto dos militares e polícias, tratamento desigual de cidadãos em situação idêntica, solução tecnológica, supressão das atas síntese e a não publicação das mesmas nas assembleias de voto, militarização das assembleias de voto. Segundo a entidade proponente, os objetivos das alterações propostas são 3. Assegurar uma maior participação dos eleitores nos atos eleitorais, assegurar maior simplicidade no processo de apuramento dos resultados, assegurar melhor organização dos processos eleitorais em geral. Porém, analisados os conteúdos normativos das alterações, aditamentos e revogações, facilmente se conclui que os objetivos reais são outros. No essencial, a lei visa, entre outros, excluir ou reduzir ao mínimo a participação do eleitorado que tradicionalmente vota UNITA, aprovar a descontinuidade do uso do cartão de eleitor como documento válido para o exercício do voto, instituir o bilhete de identidade como único documento válido para o ato eleitoral, mesmo sabendo que mais de 1/3 do eleitorado já registado não possui bilhete de identidade por incapacidade da administração pública. Anular a obrigação de fixar a permanência do eleitor no caderno eleitoral específico correspondente ao local de votação mais perto da sua residência. Permitir a mobilidade dos votantes e das mesas de voto sem criar mecanismos seguros de controlo biométrico que impeçam o voto múltiplo. Descontinuar o uso das atas sínteses como veículo de controlo e de transmissão célere dos resultados eleitorais. Reduzir a qualidade, legibilidade e a disponibilidade das atas a entregar aos partidos concorrentes, dificultar o credenciamento dos delegados de lista por via da atribuição da competência de novos entes às comissões municipais eleitorais ainda inexistentes nos novos municípios,
tornar inauditável e sem valor prático as operações de apuramento provincial, conferir à pessoa do presidente da CNE poderes discricionários para decidir sobre questões importantes do ato de apuramento nacional que normalmente são decididas pelo plenário da CNE, que é o órgão colegial máximo da instituição. Militarizar as assembleias de voto. As leis da democracia não devem impedir nem dificultar a organização de eleições democráticas e transparentes, nem o controlo do voto do povo pelo próprio povo. O Parlamento Senhora deputada Ueba, pode continuar a desfrutar os 3 minutos que o regimento lhe concede. Exijo, por favor, urbanidade, respeito, cordialidade. Não permitimos essa confusão, não. Não, por favor, isso não se permite. Calma. É o último. É o último. Não, é o último. Muito obrigada, Presidente em exercício. Muito obrigada, Presidente em exercício. Dizia eu, as leis da democracia não devem impedir nem dificultar a organização de eleições democráticas e transparentes, nem o controlo do voto pelo próprio povo. O Parlamento tem muito respeito pelo governo, mas não pode, no Estado de Direito democrático, aprovar leis que impedem o povo de controlar a subversão da sua vontade. O Parlamento não pode trair o povo. Muito obrigada. Por dizer que o interesse que as matérias eleitorais suscitam em Angola vão para além das nossas fronteiras. E foi seguramente por essa razão que anteontem assistimos a um espetáculo deprimente que não teria lugar seguramente se os quadros com um histórico ligado ao MPLA e contactados pela direção da UNITA para concorrerem a presidente da CNE o tivessem feito. Mas isso é matéria para outros tratamentos. Por agora, tratemos das leis eleitorais. Por agora, tratemos das leis eleitorais. É nossa responsabilidade, enquanto legisladores, em tutelar todas as situações que concorram para eleições massivamente participadas e com elevados níveis de transparência, independentemente do ruído que possa ser montado à volta do nosso exercício. Quando tratamos de matérias eleitorais, surgem sempre 3 questões à baila. A oportunidade de se promoverem as alterações. Em alguns casos, isso gera contradições das pessoas que fazem a avaliação desta oportunidade, porque contestam a iniciativa do Executivo, mas submetem propostas no mesmo sentido. A sua utilidade. Contestam a utilidade de nós estarmos a mexer em determinados institutos na lei, mas submetem inovações de institutos que podem onerar o próprio Estado. A sua viabilidade. Ameaçam, inclusive, que as leis não deviam ser aprovadas, mas se o troco fosse dado na mesma medida, o desfecho desta sessão não seria o mesmo. E queremos que as propostas submetidas pelo Executivo incorporam todas essas questões que assinalamos. Vamos dar nota apenas de 4 matérias que julgamos que são absolutamente relevantes para um processo massivamente participado. Mas não sem antes lembrar que é comum a intervenção de muitos políticos começarem com a expressão soberano povo de Angola. Essa expressão precisa de ser concretizada na prática pelos dispositivos da legislação eleitoral
para que este exercício possa ser feito sem qualquer constrangimento, sem qualquer dificuldade e na dimensão do universo total de eleitores habilitados a fazerem. E por isso a primeira constatação é que há vontade de construção de uma base de cidadãos maiores cada vez mais consistente e objetiva. Não apenas por força da atualização desta base com base na prova de vida, não apenas pela universalização e massificação da atribuição do bilhete de identidade, mas para que possamos alocar cada eleitor no seu local de residência, lá onde pode exercer o seu direito de voto de modo livre, consciente e sem qualquer tipo de constrangimentos. A segunda questão que é suscitada e tem a ver também com esta ideia de que o povo, a soberania reside no povo e ele deve exercê-lo plenamente, tem a ver com o voto dos eleitores deslocalizados. Não deve haver nenhum temor em relação a esta matéria, desde que a lei tutele todos os aspectos que permitam que apenas os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais votem, que apenas o eleitor vote uma única vez. Cabe a nós, enquanto legisladores, fazer este exercício, mas não cabe a nós cercear o direito soberano desses eleitores poderem fazer o seu voto. A terceira questão tem a ver com as mesas móveis. Já estivemos previstas na legislação eleitoral em anos anteriores, elas foram suprimidas, mas resulta de constatações que foram aqui já partilhadas, de eleitores que têm que caminhar longo tempo ou grandes distâncias para poderem exercer o seu direito de voto, ou daqueles que estão privados dessa possibilidade por estarem acamados ou a cumprirem ou detidos em estabelecimentos prisionais. Se o receio é a transparência do processo, cabe a nós, enquanto legisladores, adotar os mecanismos adequados para que essas mesas só sejam acionadas mediante a constatação de alguns pressupostos, entre os quais, a título de exemplo, podemos citar a existência para se acionar a mesa móvel de delegados de lista de mais de uma candidatura para confirmarem todos os atos a serem praticados nessa mesa e assinarem as suas respectivas atas na altura do aparamento. Olhando para o histórico de aprovação da legislação eleitoral, pelo menos em 2005, e também já foi aqui referido em 2011, as leis foram aprovadas por consenso. Mas isso não impediu nem inibiu as contestações, os pronunciamentos feitos contra a aplicação das normas consensualmente adotadas nessas leis, o que nos deve dar lições para o tratamento futuro. E é consciente desta realidade que o MPLA, para além de aprovar as propostas de leis submetidas pelo Executivo, decidiu dar o seu voto favorável aos projetos de leis submetidos pelo Grupo Parlamentar da UNITA, para que em sede das discussões nas comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional se encontrem as melhores soluções legislativas com o rigor e objetividade e, sobretudo, seriedade necessárias a bem de Angola e dos angolanos. Obrigado.